it's all you've got to just be strong. And it's a fight just to keep it together, together. I know you think that you are too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. I know your heart is heavy from those nights, but just remember that you are a fighter, a fighter. You never know just what tomorrow holds, and you're stronger than you know. You're stronger than you know. Hold on, don't let go. Hey, hold on, don't let go. Just stay one step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. One step closer, put one foot in front of the other. You'll get through this. Just follow the light in the darkness. You're gonna be okay. And when the night is closing, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end. You're gonna be okay. When the night is closing in, don't give up and don't give in. This won't last, it's not the end, it's not the end. You're gonna be okay. Olá, sejam bem-vindos à transmissão ao vivo da Igreja Cliff Walk. Eu quero dar especialmente as boas-vindas a todos vocês que têm nos acompanhado através das nossas redes sociais, do Brasil, de outras partes da Inglaterra e do Reino Unido. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Eu gostaria de passar rapidamente para vocês, então, a nossa agenda da semana. Como todos sabem, por conta dessa pandemia que estamos enfrentando, todas as nossas atividades estão acontecendo online e as atividades durante a semana acontecem através do aplicativo Zoom. Se você não conhece o Zoom, se você ainda não baixou, entre em contato conosco, nós podemos te ajudar. Então, vou começar, como de costume, na segunda-feira, nós temos às 8 da noite, às 20 horas, a nossa reunião de oração das mulheres. Na terça-feira, às 20 horas, temos o bate-papo dos homens. Na quarta-feira, também às 20 horas, temos a continuação do nosso estudo bíblico. E na sexta-feira, às 18 horas, o grupo de jovens. E às 20 horas, a nossa reunião de oração e estudo bíblico, o grupo nos lares, como nós costumamos chamar. E no próximo domingo, às 11 da manhã, temos a transmissão ao vivo através do Facebook em inglês e às 18h30 em português. E é um prazer tê-los conosco e vamos mais uma vez
ouvir aquilo que o Senhor tem para falar à sua igreja. Fiquem com Deus. Ven, está ahí ahora da adoración. Ven, dale teu corazón. Ven, así como está para adorar. Ven, así como está diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo idioma lo se dobrará. Mas aquele que a ti escolhe, o tesouro maior terá. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me.
have every failure, God, and you have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. Neemias capítulo 4. A defesa contra os adversários. Tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco.
o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa transmissão online, nosso culto aqui da Cliff Oak Church. Espero que vocês estejam bem e espero que vocês tenham acompanhado também a leitura do texto do livro de Neemias, capítulo 4, dos versos 1 a 23. Bom, nós vamos então hoje, mais uma vez, dar continuidade a essa série de estudos que nós temos feito, com o aprendizado que nós temos com esse homem comum que se colocou à disposição de Deus, que faz o impossível. Um homem comum que se colocou à disposição de Deus, que é o Deus do impossível. Eu tenho falado constantemente com vocês, tenho feito também essa pergunta, e com o estudo de Neemias nós vamos aprendendo a darmos a resposta ou as respostas que nós precisamos a determinadas perguntas. E uma das perguntas que eu tenho feito repetidamente para vocês você está disposto a fazer a diferença? Você está disposto a fazer a diferença? Bom, sempre que nós fazemos essa pergunta a nós mesmos, nós precisamos estar prontos também para os desafios que essas perguntas nos trazem, não é verdade? Sempre que nós perguntamos se nós estamos dispostos a fazer algo diferente, se nós estamos dispostos a fazer a diferença na vida de alguém ou nas vidas de algumas pessoas, nós precisamos estar dispostos também a enfrentar, a encarar os desafios que isso nos traz, ok? Então, primeiro nós já vimos nas semanas anteriores que para que a gente possa aceitar esses desafios, a primeira coisa é sair da nossa zona de conforto. A verdade é que nós ficamos muito confortáveis muitas vezes, né, com tudo que está acontecendo e não queremos, na verdade, fazer nada a respeito. Então, sair da zona de conforto é importante. Existe também a necessidade de arregaçar as nossas mangas e fazer algo a respeito. Literalmente, pôr a mão na massa, quando nós nos dispusemos a fazer a diferença. Claro, isso tudo eu estou falando de maneira prática, né? De maneira nós fazendo a nossa parte. Claro que existe a necessidade, sem sombra de dúvida, de dependermos de Deus, de estarmos atentos a ouvir a Deus nessas circunstâncias todas que passaremos e que estamos passando. Isso sem sombra de dúvida, isso não deve ser nem questionado. Essa é a primeira coisa, na verdade, ok? Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nós precisamos contar com o favor dele primeiro. Claro, através da oração, através do jejum, do estudo da palavra e também da ajuda das pessoas ao nosso redor. Lembra que nós temos falado que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos trabalhar juntos. Já fizemos um estudo, inclusive aqui na nossa igreja, que diz que juntos nós somos melhores. E com certeza, juntos nós somos melhores. Não é verdade? Na semana passada, então, nós estudamos o capítulo 3 de Neemias. Nós vimos que para obtermos sucesso, existe a necessidade de coordenação, existe a necessidade de cooperação, de aprovação e de comunicação. Mas hoje nós vamos falar de oposição. Tava muito bom para ser verdade, né? Mas estava mesmo. A verdade é que estava mesmo. Nós vemos aí, citamos alguma oposição que eles tiveram, mas muito rápido eles passaram por cima e foram adiante. Mas hoje não, hoje nós vamos ver essa oposição, propriamente dito, o que aconteceu de verdade, ok? Nós lemos nos primeiros capítulos que houveram algumas insinuações, né? Algumas pessoas se recusando até a ajudar, a se colocar para fazer a obra junto na reconstrução dos muros de Jerusalém, junto com Neemias.
e até algumas acusações. Mas agora vamos ver o que houve, na verdade, foi uma oposição severa contra a reconstrução de Jerusalém e dos seus muros, contra a liderança de Neemias, do homem que se colocou à disposição. Ok? Eu já citei essa obra antes aqui na igreja e gostaria de citá-la mais uma vez. Essa obra é do teólogo Aidan Wilson Tozer, A.W. Tozer. E essa obra, o título dessa obra é Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? A verdade é que sim, estamos constantemente num campo de batalha. Mas a verdade é também que sim, vivemos constantemente como se estivéssemos vivendo num playground, num parque de diversões. A verdade é essa. O que eu quero dizer com isso é que quando relaxamos demais, porque a verdade é que quando estamos nos divertindo num parque de diversões ou estamos relaxando, nós esquecemos dos problemas. E precisa existir isso. Não me entendam mal aqui. Nós precisamos desses momentos. Agora, nós não podemos levar a nossa vida de maneira geral, principalmente a nossa vida espiritual, ok? Nós não podemos levar a nossa vida como se estivesse vivendo num parque de diversão, porque a Bíblia a todo tempo diz que nós devemos vigiar e orar, a todo tempo a Bíblia nos diz que nós precisamos estar atentos, que o inimigo está ao redor querendo tragar, bramando como leão, querendo tragar aqueles que servem a Deus. Nós vemos, Paulo nos diz o tempo todo que nós somos soldados de Cristo, que nós somos atletas de Cristo, que nós devemos nos revestir com a armadura de Cristo. Ou seja, nós estamos em batalha, nós estamos o tempo todo, precisamos estar prontos o tempo todo para a batalha. A verdade é essa, ok? A palavra aqui então agora é vigiai, vigiai. Ficamos expostos, ficamos frágeis e somos alvo fácil do inimigo quando não vigiamos. A palavra agora então é vigiai. Então aqui no capítulo 4 de Neemias nós vemos uma espécie de resumo de tudo o que aconteceu durante os 52 dias, que foi o tempo que durou a reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém, o tempo que durou esse trabalho todo, ok? Então isso tudo aconteceu em 52 dias, ok? Primeira coisa que nós vamos ver dos versos que nós acabamos de ler aqui de Neemias 4 foi a questão do descrédito. Dos versos 1 a 6, a palavra diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então veja bem, houve aqui um descrédito. Uma das coisas que sempre vai acontecer quando o povo de Deus se levanta, se dispuser para fazer algo para Deus e para fazer a diferença, para reconstruir, para reformar alguma coisa, é o descrédito. Ok? Assim como eu disse que para o sucesso existir, precisa existir união, isso também é verdade com relação à oposição. Nós já ouvimos nomes aqui de Sambalate, Tobias e Gesem no capítulo 2, por exemplo. Esses nomes já apareceram lá antes. Mas agora esses homens vêm realmente com o intuito de atrapalhar, de descreditar a obra que esses homens estão fazendo. Agora então nós temos ainda, além desses, nós temos os arábios, os amonitas, os asdoditas. Então a verdade é que sempre que o povo se compromete a fazer a obra, o inimigo fica furioso e não descansa enquanto não destrói o trabalho. Tem sido assim, gente. Pode ver isso na sua vida, quando você se dispõe a fazer algo para Deus, quando você se dispõe a fazer algo para o outro, para ajudar o outro, o inimigo se levanta. E a primeira coisa uma das primeiras coisas das quais ele vai te atacar é com a relação do descrédito. Você não vai conseguir, você não tem moral para isso, você não tem nome para isso, você não tem recursos para essas coisas, é o descrédito. Ok? Quanto mais a obra avança, mais aumenta o ódio dos nossos opositores. A verdade é essa. Quanto mais nos esforçamos para completar, mais eles se esforçam para nos destruir.
Vemos já no verso 1 do capítulo 4 que Sambalate tentou ridicularizar o trabalho. Ele zombou, ele jogou dúvidas sobre o trabalho. Quantas vezes você e eu já passamos por isso? Não é verdade? Nós nos colocamos à disposição para a realização de uma obra e o que ouvimos são chacotas, o que ouvimos é a zombaria dos outros, mentiras ao nosso respeito, mentira acerca do que nós estamos fazendo. Muitas vezes dizem que nós estamos querendo crédito para nós mesmos, muitas vezes dizem que nós não estamos fazendo para Deus coisa nenhuma, que nós estamos querendo se autopromover, muitas vezes dizem que a igreja só quer saber de dinheiro, que a igreja só quer saber disso e daquilo outro. Muita gente diz, e infelizmente nós temos que ouvir essas coisas porque outros fazem isso. Não é verdade? Existe esse tipo de gente, existe esse tipo de crente. Infelizmente por isso. Mas aí eles colocam todo mundo no mesmo saco, chacoalha, mistura tudo e fala que é tudo igual. E nós ouvimos isso muitas vezes, ok? Mas existe aqui também um encorajamento, meus amigos, ok? Quando a oposição se levantou, adivinha só o que o povo fez? O povo orou. Assim como Neemias fez no início, assim como Neemias tem feito ao longo dessa jornada, mais uma vez, quando existiu oposição, o povo orou. Veja o verso 4. Olha Neemias orando. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Ouve-nos, ó Deus. Ele está orando. Ele está orando. Esse exemplo de liderança nos ensina que a oração é a primeira e mais prática coisa que devemos fazer quando enfrentamos oposição. Orações específicas ao que está acontecendo. Precisamos aprender com isso. Assim como vemos esse exemplo aqui da oração de Neemias. Ele foi específico. Eu já disse isso antes, nós precisamos orar específico. E nós precisamos, na verdade, orar. O grande problema hoje que o povo de Deus enfrenta é que o povo de Deus não ora. O povo de Deus não se interessa pela oração. O povo de Deus quer fazer, o povo de Deus até quer trabalhar, o povo de Deus se coloca à disposição para fazer a diferença, mas não quer orar. Queridos, a oração é a nossa primeira ferramenta. A oração deve estar em primeiro lugar quando nós nos dispusemos para algo. Quando nós nos colocamos à disposição para algo, a oração precisa estar na frente. Não pode vir depois. Aliás, ela deve vir depois, mas ela deve vir primeiro. Primeiro nós oramos. E aí nós colocamos a mão na massa, e nós oramos de novo para continuar com a mão na massa, e nós oramos de novo para contar com o favor de Deus, e nós oramos de novo para que Ele mesmo nos dê os recursos, e nós oramos de novo, e de novo, e de novo. A oração nunca é demais na vida do crente. Nós temos padecido por falta de conhecimento e por falta de oração. O povo padece por falta de conhecimento, diz a Bíblia. E agora eu adiciono a isso ainda, não adicionando a Bíblia, por favor, não me entendam mal, mas eu adiciono as circunstâncias que estamos passando, é que muitas vezes o povo padece porque não ora, e não ora específico. Ok? Então o encorajamento que nós vemos aqui logo de cara é que o povo orou. O povo orou. Mas também, assim como desde o início desse estudo nós temos visto, além de orar, o povo também se levantou. O povo também entrou em ação. O povo também fez a parte dele. Um dos nossos maiores inimigos, muitas vezes, somos nós mesmos. A oposição se levanta. Eles falam mentiras a nosso respeito, ou a respeito do nosso trabalho, como eu disse, e nós acreditamos. Ou nós achamos que as pessoas estão acreditando e isso é verdade mesmo, ou as pessoas não vão mesmo querer mais me ajudar por causa disso, por causa dessas coisas, e aí nós ficamos desacreditados também. Ou seja, o nosso maior inimigo aqui não foi os outros. Não foram os outros, desculpem. Não foram os nossos inimigos. Nós mesmos, somos nós mesmos os nossos maiores inimigos. E aí o que acontece? Nós desistimos, nós paramos. Muitas vezes até oramos, mas não temos força para continuar. A verdade é essa. Uma vez que colocamos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás. Vamos seguir em frente, sempre em frente, com os olhos fitos no Senhor Jesus, seguindo em frente.
Daí, depois dessa oposição toda que se levantou, nós aprendemos aqui com Neemias que nós devemos enfrentar a oposição. Não devemos correr dela. Não devemos só fingir que ela não existe. Nós não devemos só fingir que ela não está ali. Porque a oposição é verdadeira e existe. Ok? Eles estão ali tentando te derrubar. Os inimigos estão tentando nos derrubar. O inimigo das nossas almas está tentando roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. E ele é o pai da mentira. E ele vai inventar mentira. Ele vai jogar mentira. E nós precisamos enfrentar. Dos versos 7 a 9, nós vemos esse enfrentamento. Quando esses inimigos aqui que se levantaram viram que o descrédito não só não funcionou, mas pelo contrário, eles viram que além do descrédito não funcionar, a obra estava aumentando. Por quê? Porque o povo orou, porque o povo não desanimou, porque o povo continuou, ok? A obra continuava avançando. Aí eles então começaram a tomar outras providências. Eles estavam agora tramando um ataque, os versos 7 a 9 que nós vamos ler aqui, ok? Esse ataque visava então causar confusão. Veja o verso 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Ok? Quando a confusão é instaurada em nossas vidas, facilmente essa confusão vem com distração. Quando nós nos sentimos confusos, quando estamos confusos acerca de algo, nós começamos a vagar demais os nossos pensamentos tentando achar uma solução. E quando nós estamos ocupados demais tentando achar a solução para essa confusão, resulta em distração. Olha só. Então nós começamos a pensar a respeito dessas coisas, começamos a tentar achar a solução e nós ficamos distraídos. Ou seja, aquilo que deveria ser o nosso foco fica em segundo plano. E agora nós estamos tentando achar uma solução. Ok? Então, começamos a focar em outras coisas que na verdade não são tão importantes. Pensar em outras coisas que não são tão importantes, quando na verdade deveríamos estar continuando focados na obra que estamos dispostos a fazer. Assim acontece em todas as áreas da nossa vida. Não só na igreja, não só no ministério, mas também no trabalho, na família, nos estudos e assim por diante. Acontece em todas as áreas. Ok? Então não perca o foco, não se distraia. Como eu disse, nós estamos em guerra constante. Não entre no modo parque de diversão. Isso não vai te fazer bem. Ok? Nós não podemos parar com a obra. Nós precisamos continuar. Então, visto que nada disso adiantou, que a confusão não adiantou nada, então agora eles vão planejar um ataque. E adivinha qual é a primeira reação ou ação de Neemias quando ele descobre que eles vão atacá-los? Verso 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite. A primeira ação que Neemias tomou, mais uma vez, Neemias orou e tomou atitudes a respeito. Ele convocou o povo à oração e convocou o povo a vigiar, a cuidar. Ok? Lembra que eu estou dizendo desde o início da importância de fazer perguntas e estarmos atentos para ouvir as respostas. Então aqui vamos fazer então algumas delas. Uma hora boa agora para fazer essas perguntas. Ok? O que o inimigo está tentando fazer? Então, como eu disse, o inimigo está tentando te descreditar. O inimigo está tentando causar confusão na sua cabeça. Por quê? Porque ele quer que você pare a obra. Porque ele quer que você pare o que você está fazendo. Ele quer que você pare de tentar reunir sua família. Ele quer que você pare de tentar se reconciliar. Ele quer que você pare de tentar servir a Deus. Ele quer que você pare de evangelizar. Ele quer que você pare tudo, porque ele quer que você morra. A verdade é essa. Ele quer te destruir. Ele quer te destruir. Então, qual é a pergunta que nós precisamos fazer? O que o inimigo está tentando fazer, nós precisamos identificar. E nesse caso aqui do texto era paralisar a obra. Mas e no seu caso? O que o inimigo está tentando fazer com você? O que ele tem, a pergunta pode ser diferente. O que ele está fazendo na sua vida?
Para te tirar da presença de Deus, para te tirar essa paz que nós temos, que diz que excede, que a Bíblia diz que excede todo o entendimento, e nós não estamos a tendo. O que tem te tirado a paz? Essa pergunta você precisa fazer para você mesmo, para que você possa identificar, possa orar específico e possa agir a respeito. E aí nós fazemos a outra pergunta: o que nós então podemos fazer a respeito disso? Ok? Primeiro, claro, mais uma vez, orar e contar com o favor de Deus. Eu não precisava nem ficar repetindo isso, mas é importante que eu coloque isso, porque senão vocês vão achar que eu estou achando só que nós devemos ter lições só práticas, só o que nós devemos fazer na praticidade, o que nós podemos fazer. Não é isso. O que eu estou dizendo desde o início é termos fé e colocar essa fé em prática, ou seja, fé e obras andando juntas, sempre. Fé, com certeza, que é Deus quem faz e que é Deus quem opera através de nós e que é Ele que nos dá os recursos e que é Ele que nos capacita para isso, e nós colocando isso em prática. Fé e obras andando juntas, ok? Não é só a fé sozinha e não é só obra sozinha. É fé e obra juntas, caminhando juntas sempre. Ok? Uma das coisas que eu chamo a atenção é que muitas vezes nós tentamos fazer tudo, procurar todas as saídas para depois voltar e orar. E aí quando nós não achamos, né, claro, não vamos achar mesmo, nós então voltamos e orando. Quando a oração devia ser a primeira coisa a se fazer. Então, ore e ore mais um pouco, ok? E escute a Deus, ok? Depois, o que mais nós podemos fazer? Vigiando, colocando guarda. Olha o que Neemias fez, colocou guarda. O Senhor, Jesus mesmo nos adverte, João 26:41, o Senhor Jesus diz o seguinte, que João 26:41 nos diz o seguinte, que ao encontrar seus discípulos dormindo, distraídos, Ele os exorta: vigiai e orai para que não caiam em tentação. O Senhor Jesus disse isso: vigie, ore para que não caiam em tentação. Foi exatamente o que fez Neemias. Colocou o povo de guarda de dia e de noite. Orou e vigiou, para que eles não caíssem nas ciladas do inimigo. Ok? Verso 9, olha lá que diz, nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para protegermos dele. Quando o inimigo é físico, é isso que nós temos que fazer, montar a guarda. E quando o inimigo é espiritual? Também montar a guarda, claro, de outra maneira, vigiando, orando, nos afastando das coisas, fugindo da aparência do mal, como diz a Bíblia, nos afastando dessas coisas. Isso é vigiar, isso é estar de guarda, sempre pronto para a batalha, ok? Outra coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que nós temos que identificar o que está acontecendo ao nosso redor, dos versos 10 ao 15 agora, ok? Nós notamos que o povo aqui começou a ficar desanimado. Eles estavam cansados, estavam sobrecarregados e estavam com medo. Por quê? Porque agora eles estavam falando que eles iriam ser atacados e os rumores começaram a vir. Verso 10 diz: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Olha só, eles tiraram os olhos de Deus, porque eles teriam que estar falando por nós mesmos. Verdade, não conseguimos, mas Deus, quem nos chamou, vai nos ajudar e vai nos dar os recursos e vai nos dar a energia necessária. Mas eles estão tirando o foco de onde tem que ter. Eles estão falando que com os seus braços não vão conseguir, e não vai mesmo. Do mesmo jeito que eu e você, com os nossos braços, com os nossos esforços somente, não vamos conseguir mesmo, ok? Então nós precisamos identificar essas coisas. Eles começaram a olhar ao redor, ao invés de olhar para o alto. Eles começaram a olhar os problemas em vez de olhar para Deus. Eles começaram a olhar as dificuldades em vez de olhar onde eles chegaram até agora com a ajuda de Deus. Do alto é de onde vem o nosso socorro na hora da angústia. É para lá que nós devemos olhar. Quando essas coisas acontecem nas nossas vidas, nós, ao invés de olhar para o alto, olhamos para os lados, para baixo. Começamos a acreditar nas mentiras,
nos rumores, nas fofocas e tudo mais que nos envolve. Foi isso que aconteceu aqui também. Neemias, então, nos ensina mais uma vez como devemos identificar e enfrentar essas coisas. Ok? Vamos ver aqui verso 14. Verso 14 diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Olha aqui o que Neemias fez. Ele nos lembrou o que nós já sabemos, só que muitas vezes nós nos esquecemos. Ele nos só fez uma lembrança do que eles já sabiam, mas que por causa das circunstâncias que eles estavam passando, por causa dos problemas, eles mudaram o foco, mudaram o lugar para olhar. Então Neemias, primeiro ele repreende. Ele diz: não tenham medo deles. Afinal de contas, Deus está com nós. Deus é quem nos mandou. Deus é quem nos ordenou a reconstruirmos Jerusalém. Depois ele encoraja. Ele lembra essas pessoas: lembre-se que o Senhor é grande e temível. O Senhor é o Todo-Poderoso. E depois ele motiva: lutem por suas famílias. Lutem por suas famílias. Que motivação maior que essa? Lutar pela sua família. Você tem lutado pela sua família? Você tem repreendido ou sendo repreendido? Você está sendo repreendido? Você tem sido encorajado por outros e tem sido encorajamento para outros, lembrando que Deus é grande e temível? Você tem lutado pela causa de Cristo? Você tem lutado pelo Evangelho? Você tem lutado pelas causas que você tem se colocado à disposição para ajudar? Depois disso, então, depois de identificarmos essas coisas, depois de sabermos tudo isso, então é hora de continuarmos. Por quê? Porque parece que ali houve uma pausa no trabalho por causa da preocupação. Eles estavam indo de vento em polpa. Tudo estava indo muito bem, tudo estava andando conforme a agenda, o calendário, estava tudo indo sob controle. De repente, existiu essa pausa. Precisaram se preocupar com outras coisas, o foco mudou, começaram a olhar para os lados, começaram a enxergar problemas internos também, começaram a desanimar, e Neemias precisou de novo chamar o povo para si, como líder que ele foi, como homem de Deus que ele tem sido aqui nessa história toda. E isso nós aprendemos com esse grande líder, que nós precisamos ser assim também. Nós precisamos saber identificar os problemas, nós precisamos orar a respeito deles, nós precisamos arregaçar as mangas, nós precisamos encorajar a outros, nós não podemos desanimar. Por quê? Porque quem nos encoraja é o próprio Deus, porque quem nos capacita é o próprio Espírito Santo de Deus. Quem faz essas coisas nas nossas vidas é o próprio Deus, não é pela força do nosso braço. Então nós precisamos continuar. E é exatamente o que eles fazem. Se você ler a continuação do texto, dos versos 15 a 23. Depois de enfrentar e identificar o que os inimigos estavam fazendo, eles voltaram à obra. Os versos 16 a 18 nos diz que eles trabalharam e vigiaram. Acordou. Vamos trabalhar, mas vamos também vigiar. Nós não podemos deixar ou não podemos baixar a nossa guarda. Precisamos estar atentos. Como eu disse no início, estamos em guerra constante. Nosso inimigo não descansa, ele não para. Ele quer roubar, matar e destruir. Mãos ocupadas na obra e olhos abertos nas ameaças. Mãos ocupadas na obra e olhos e mentes atentos. A ferramenta em uma mão e a espada na outra. Foi assim que eles conseguiram vencer. O texto diz também que eles deveriam estar de ouvidos atentos ao toque da trombeta. Que toque era esse da trombeta? O texto diz que eles estavam separados, cada um trabalhando em determinado ponto do muro e da cidade. Então eles estavam, às vezes, distantes uns dos outros.
E diz o texto que ao ouvir o som da trombeta que eles deveriam se juntar. Por quê? Porque juntos somos melhores e mais fortes. Juntos nós nos ajudamos. Juntos nós conseguimos vencer. É isso que o texto está dizendo. Ajuda mútua. Nós precisamos dessas coisas. Como eu tenho dito sempre, já disse isso, vou repetir. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Ok? Um dos integrantes ou um dos ingredientes que eu falei da semana passada, da fórmula do sucesso, é a comunicação. E nesse caso, a trombeta era um instrumento de comunicação entre o povo. Não dava para sair gritando, não dava para sair correndo. Ou seja, quando ouvirem a trombeta, é um sinal de comunicação, de que estamos em perigo, de que precisamos nos juntar e precisamos lutar juntos. Não cada um por si, mas todos juntos. Você tem ouvido a trombeta? Você tem ouvido um chamamento para que você se junte à obra de Deus? Você tem ouvido a trombeta para um chamamento, para um despertamento espiritual na sua vida e na vida da sua família? Eu espero que você tenha ouvido esse som da trombeta. Ou espero que você ouça a partir de hoje esse som da trombeta. Então, comunicação, uma das chaves do sucesso. Houve comunicação ali. Então, uma vez que nós vemos a importância disso, nós vemos também a importância de termos outros trabalhando com a gente. Falta de união gera fracasso. Falta de união gera decepção. Na igreja, na família, no trabalho, em todo lugar. Nós precisamos de uma vez por todas entender que nós não somos adversários. Nós na igreja, como irmãos e irmãs, nós na família, como pais, filhos, filhas, maridos, esposas, nós como igreja de Cristo aqui na terra, nós não somos adversários. Pelo contrário, nós estamos trabalhando, batalhando pelo mesmo propósito. Honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Viver de acordo com a sua palavra. Sermos maridos e esposas, filhos e filhas melhores na comunidade que vivemos. É isso que nós temos tentado fazer. Não somos adversários. Nós somos cooperadores. Cooperadores. Não estamos competindo uns com os outros. Estamos no mesmo time. O exemplo que eu dei na semana passada, de que um jogador só, por exemplo, que estava se destacando, estava fazendo muito, era um dos melhores do mundo, mas não conseguia ganhar nada. Por quê? Porque o esporte que ele estava inserido é um esporte de equipe. É um esporte que não é um esporte individual. Mesma coisa é a nossa vida. Ninguém vive aqui sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos da ajuda de Deus e nós precisamos da ajuda uns dos outros. Esteja atento a essas coisas. Neemias orienta o povo a confiar em Deus e ter cautela. É isso que precisamos fazer. O verso 22 diz: não saia de Jerusalém, trabalhem durante o dia e fiquem de guarda à noite. Trabalhem de dia, fiquem de guarda à noite. Quando nós temos fé, nós não podemos cair no erro de sermos presunçosos. Nós precisamos estar vigilantes. Nós devemos sim depositar a nossa confiança em Deus, mas devemos também ser vigilantes. Queridos, nós precisamos aprender essas lições importantíssimas e de extrema valia que Neemias nos ensina. Nós precisamos não dar atenção ao descrédito lançado na nossa direção muitas vezes. Nós precisamos enfrentar os problemas que nós passamos, enfrentar os nossos opositores, sim, de olhos e cabeças erguidos, de preferência olhando para o alto primeiro, sem esquecer disso nunca. Nós precisamos identificar o que está acontecendo ao nosso redor, nós não podemos nos desesperar. Pare, reflita, pense, identifique
e haja a respeito. Faça algo a respeito. E nós precisamos continuar. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar a boa obra. Nós não podemos parar o que temos feito. É isso que nós temos feito. A igreja está fechada. A igreja templo está fechada. Mas a igreja de Cristo continua livre. Nós continuamos livres. Nós continuamos nos movendo. Nós continuamos fazendo a obra. E qual é a nossa boa obra? Compartilhar da palavra de Deus. Compartilhar da boa obra de Cristo. Das boas novas de Cristo. E claro, identificando os problemas ao nosso redor, tentando ajudar, tentando confortar, tentando ser um ombro amigo, ajudando uns aos outros, trabalhando na nossa comunidade também. Mas precisamos fazer. Nós não podemos desanimar. E essa é a minha oração para mim e para você essa noite. Não desanime. Conte com o favor de Deus, do Senhor dos Exércitos, com a capacitação do Espírito Santo, com o poder de Jesus atuando em sua vida, na minha vida. Não conte com as forças dos seus braços, porque você não vai conseguir mesmo. Você vai desanimar. O inimigo vai conseguir te derrubar. Conte com o favor de Deus. Conte com a força e o poder dele. Não desanime. Arregace as suas mangas. Continue. Não dê um passo para trás. Não olhe para trás. Avance. Prosseguindo para o alvo. Como diz Paulo. Prosseguindo para o alvo. Não desanime. Quando pega no seu arado e não olhe para trás. Continue para frente. Deixe que falem de você. Deixem que levante calúnias a seu respeito. Responda a isso demonstrando e vivendo integridade. Continue fazendo. Porque o que o inimigo quer é que você pare. O que o inimigo quer é que você desista. O que o inimigo quer é que você morra. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Fique firme. Não desanime. Não desista. Conte com Jesus. Conte com o Espírito Santo. E conte com a ajuda uns dos outros. Que o Senhor possa nos capacitar a continuarmos na obra dele. E continuarmos a fazer, seja lá o que é que você se colocou à disposição para fazer, para ajudar nesse tempo tão difícil que estamos passando. Que em nome de Jesus nós possamos continuar e não desanimar. Vamos orar juntos? Pai Santo, mais uma vez nós damos graças pela Tua palavra e pela Tua graça derramada em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado e tem nos capacitado. Eu oro, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos identificar os problemas ao nosso redor, que nós possamos, Senhor, lutar contra eles, que nós possamos resisti-los, ó Pai, que possamos estar vigilantes e orando, Senhor, a todo tempo. Que nós não desanimemos, que nós não nos distraemos, ó Pai, mas que estejamos com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nos ajude, nos capacite, nos dê forças, ó Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Senhor Deus, e nos dê recursos, ó Pai, para continuarmos com a Tua boa obra. E que em nome de Jesus, o Seu nome seja glorificado. Seja conosco, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, amigos, obrigado mais uma vez por estarem conosco. Eu quero desejar, como é de costume, eu não sei de ninguém, mas quero desejar um feliz aniversário para você que está fazendo aniversário durante essa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você continue crescendo a cada dia em graça e sabedoria do Senhor Jesus. Vamos abençoar uns aos outros agora, desejando uma boa semana, uma abençoada semana e que estejamos prontos para a batalha, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe e guarde.
Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all his wondrous deeds? Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful men? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen now to reign. Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. Seated on his throne, come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore